Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo, isso mesmo, ao vivo. Eu quero agradecer aos inscritos. Se você não é inscrito no canal, não fique confuso, muito fácil. Clica no joinha, se inscreve e ativa as notificações. E é claro, hein, Cazé? Não esqueça o triplo C, curtir, compartilhar e comentar. A sua inscrição faz total diferença para o nosso canal. E aí, Cazé, tudo bem? Fala, Chico, tudo bem? Hoje estamos em clima de paz. De paz, amor, né? Amém, de né? fé, de tranquilidade, de acreditar na vida. E o nosso convidado hoje, Chico, não deixa a gente mentir. Ele fala a verdade. Ele é o homem que convence as multidões. Isso. Ai, Chico, já me empolguei. Você se empolgou, hein, Cazé? O nosso convidado hoje, a gente recebe um convidado bem especial. Rafael Rocha, pastor Rafael Rocha. Tudo bom, pastor? Olá, Chico. Olá, você que é um inscrito desse canal, você que acompanha o nosso grande amigo Chico Parafuso, você que está aqui já sintonizado com a gente. Tudo bem, Chico? É uma honra para mim poder estar aqui com você. Alegria imensa. Eu creio que esse podcast vai ser de fé, hein? Amém. Fala aí em fé. A sua caminhada, você vem construindo uma trajetória de fé e ação social em sua comunidade? É isso, Chico. A nossa caminhada ela é baseada através do serviço social, né? Que é uma estrutura muito forte dentro do cristianismo, atender o necessitado. E já pegando uma deixa aí, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo. Posso, Chico? Pode ficar à vontade. Então, quero mandar um abraço aqui primeiramente pra minha esposa, né? A pastora Raquel, que certamente está conectada aí com a gente, sintonizada aí. Daqui a pouco vai chover uns comentários aí, Chico, tá? Do meu pessoal aí lá da igreja. Então, quero mandar um beijo pra minha esposa aí, minha linda esposa, a pastora Raquel, que tá lá sintonizada junto com todo o grupo da igreja. Também meus alunos, Chico, do Seminário Teológico. Toda segunda-feira a gente tem aula lá, durante todo o ano. Todo ano a gente forma uma turma e eles também estão conectados. Os meus amigos e também o nosso amigo em comum aqui, Ralph Salvador, né, que falou: Opa! Pastor, fala lá, hein? Eu vou estar lá conectado junto com vocês. Um abraço, Ralf. Fique com Deus, hein? Valeu, meu camarada. Valeu. Então, meu amigo, uma lembrança aqui do canal. Opa. Uma caneca pra você. Posso abrir, Chico? Fica à vontade, né? Tem que molhar a palavra e depois tirar aquela foto e botar no Instagram, hein? Ah, que caneca top, hein? Essa chegou hoje, hein? Fresquinha, hein? Olha isso. Que coisa maravilhosa. Uma águazinha? Vamos botar já uma água para poder estrear, né? Com certeza. É isso aí. Ô, Rafael, vou mandar uns abraços aqui, tá? Mesmo você não estando lá, né? Sim. A minha referência com você foi lá no condomínio Minha Casa Minha Vida. Eu quero mandar um abraço para aquele pessoal lá, aquele pessoal guerreiro, lutador e ao mesmo tempo vencedor, construindo a sua família lá na comunidade e com dignidade. Um abraço aqui pro meu amigo Jorge Vilas e vou mandar aqui um abraço aqui para alguns amigos seus, pastores, tá? Sim. Mandar aqui um abraço pro meu amigo aqui, pastor Alexandre Nunes, da comunidade evangélica Novo Ser. Um abraço aqui pro pastor Grande Pedro, amigo. da Igreja Evangélica Nascido de Deus. Mandar aqui um abraço pro pastor Sidney, metodista do Jardim Esperança. Mandar um abraço aqui pro pastor Lindomar Cartacho, metodista Recanto das Dunas. Mandar um abraço aqui pro pastor José Luiz, metodista do Jacaré. Mandar um abraço também pro pastor Nemias, batista do Braga. E vou mandar um abraço aqui pro meu auxílio luxuoso, pro diácono Felipe Ferreira, Opa, lá da sim. loja lá que nos orientou aqui no nome dos pastores. Esse aqui tá mais próximo a ele, esse aqui não tá, mas esse aqui é um nome legal. Enfim, esses são os meus abraços. Você já mandou seus abraços, não é isso? É isso Ou aí. quer mandar mais outro abraço? Só aproveitar que você já tá, né, mandando um abraço para essa turma de pastor abençoado. Eu quero também lembrar de um grande amigo que é líder, né, do grupo de pastores que tem feito um trabalho incrível. Cabo Frio, região dos Lagos, pastor André, da Metodista Avivada, né, Metodista Renovada de Búzios, com a sede ali em Búzios, também com congregações dentro do Jardim Esperança, que é um líder que tem agrupado pastores ali. E mandar um abraço, como você falou, porque a nossa história com Monte Carlo é uma história muito interessante, né, Chico? Eu fui o primeiro morador
do bairro Monte Carlo, mais conhecido como Minha Casa Minha Vida, né? Em 2018, quando entregaram a chave, eu cheguei ali, fui síndico também. Foi síndico lá? Fui síndico lá de 220 casas, junto com outro grupo de pessoas lá que também foram síndico. E temos uma história peculiar com aquele lugar. Então quero mandar um abraço para os nossos amigos que ainda residem lá, que também estão lá, né? E até hoje levanto a bandeira para aquele lugar ali ser cada dia melhor. Ô, Rafael, já que você falou, você já deu uma pulada aqui na pergunta, né? Como é que foi esse processo de adquirir seu imóvel lá no Minha Casa Minha Vida, no Jardim? Esse processo, Chico, ele foi interessante, porque a gente estava na fila, eu e minha esposa, né? A gente fez um cadastro na prefeitura, que a prefeitura era responsável pela triagem, né? Do empreendimento. Porque cada história de aquisição de um imóvel sempre tem uma história de sofrimento e para adquirir. E pós isso, para conquistar, que é a alegria. A dificuldade, né? Isso. E depois vem a alegria. Isso não Isso. deve ter sido muito diferente para você também, né? Não foi diferente não, porque a gente estava num momento da nossa vida, né? Casado e buscando o nosso lugar ao sol também, construindo as coisas. E a gente até nesse momento vivíamos de aluguel, né? E aí, depois de ter feito esse cadastro, permanecemos no cadastro por quase 6 anos. Olha como que a gente descobriu. 6 anos, hein? 6 anos lá. Agora, o mais interessante, como que a gente descobriu que tinha sido sorteado? Estávamos num dia comum, quando de repente alguém marcou minha esposa numa postagem que rodou o Facebook, né? Porque devido a tanto tempo ter passado, o número de telefone de algumas pessoas já tinha mudado. Então, como é que eles iam achar essas pessoas? E aí postaram algo no Facebook. E aí uma tia minha viu o nome da minha esposa lá, na lista. E aí marcou ela, falou, você é uma das contempladas da casa, do empreendimento ali, do financiamento da Casa da Caixa. E aí foi uma alegria, né? E aí teve todo um processo até a gente conseguir pegar essa chave, mas foi um sofrimento. E aquilo ali fez parte de um momento muito marcante na nossa vida, que foi a primeira casa que verdadeiramente foi nossa, a casa própria. Eu posso também falar uma situação que aconteceu comigo, mas no meu caso foi na venda da minha casa. Quando eu vendi a minha casa para construir a loja. Foi um parto, porque eu vendi a casa e fiquei 9 meses para receber o dinheiro. Eu recebi o sinal. Sim. De 20%. E a Caixa, a pessoa que vendeu, como ela recebeu a comissão antecipada, ela meio que deixou à vontade. Ficou mais relaxado. Mas até que chegou uma hora, cara, que eu fui lá, cara, deu um esculacho, me dá a documentação que eu vou resolver isso. Fui para dentro da Caixa Econômica. Eu sei que eu passei o dia todo assim, ó. Entra, sai, qual documento precisa? E você sabe que quando é órgão público, né, como é que é, né? Questões públicas tem que estar em cima. À disposição ali para poder resolver. Mas graças a Deus, nesse dia, foi até o finado Pitágoras, ele me ajudou, né, para poder resolver esse problema. Sim. E, enfim, saiu dali. Dias depois já estava recebendo o dinheiro da Caixa dela pela venda do imóvel e trabalhando e montar a loja, né? Sim, sim. Então sempre tem uma história de abrir mão, renunciar a algo, isso, superar uma barreira que se colocou diante de você, né? Então, isso, assim, a história do vencedor, ela passa por isso, por esse processo. E a gente não foi diferente. A gente, até alguns meses atrás, ainda estávamos lá, morando lá dentro do Monte Carlo, né? E lá temos muitos amigos, né? Graças a Deus. E falar de vencedor, quem é Rafael Rocha? Rafael Rocha. Rafael Rocha é o jovem menino, né? Filho de um sargento do bombeiro. Quero mandar também um abraço pro meu pai, que naturalmente, se não estiver agora assistindo, ele vai assistir daqui a pouquinho. Sargento do bombeiro, morador de Nova Iguaçu, nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Não sou minhoca da terra, né, como muitos dizem, mas já me sinto também, né, participante de Cabo Frio. Então, com 11 anos, Chico, de idade, eu tive a perca, né, muito prematura da minha mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos, meu irmão 7. E ali começou também uma história de superação lá atrás. Meu pai sempre trabalhando e a gente acabou sendo criado pelo meu pai, junto com minha avó.
E ali vim pra cá, pra Cabo Frio, com 12 anos para 13 anos de idade. Hoje já tem aí uns 20 anos aqui na terra de Cabo Frio. Mas é o jovem que tinha tudo para dar errado. Você? Tinha tudo para dar errado, Chico. Onde eu morava em Nova Iguaçu, a gente sabe que Nova Iguaçu, né, algumas regiões do Rio de Janeiro, a criminalidade ela impera. A facilidade por alguns caminhos, né, tortuosos, ele se apresenta a todo instante. E nasci com aquilo dali diante de mim. Né? E tive que ter muita cabeça, com uma perda familiar muito recente. Uma criança, né, que teve que escolher o lado certo. Então, assim, eu sempre digo, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E a gente veio parar aqui em Cabo Frio, né? Eram 14 irmãos. 14? Junto com meu pai, né? Meu pai é o mais velho, inclusive. Ele é o primogênito da família. Não, 14 irmãos dele. Isso. 14 irmãos dele. E através de um que veio para Cabo Frio, que veio toda a família depois, posteriormente, né? Então a nossa história, ela começa lá em Nova Iguaçu. Eu queria que você, quando você está falando Nova Iguaçu, só para poder logo pegar esse gancho, eu queria que você falasse mais das suas raízes lá de Nova Iguaçu. Então, hoje eu ainda tenho muitos familiares que moram lá, né, Chico? A gente tem muitos familiares que residem lá em Nova Iguaçu ainda. A gente está sempre em contato, visitando. E sempre fui muito voltado para a área do esporte, né? Isso me ajudou muito. Sempre joguei bola, né? E até meu filho, ele seguiu esse caminho aí e continua até hoje. Então, o esporte, né? Ele conseguiu me dar um desafogo, certo? Dessas circunstâncias que a gente passava internamente, né? Porque a maior prisão é a prisão invisível da mente, né? É uma mente limitada. Então você que está nos assistindo aí, às vezes a limitação, ela não é o cenário ambiente, mas é a mente que já não tem mais perspectiva de futuro. Que faz aquele cenário. Que faz aquele cenário do lado de fora ele se tornar uma realidade, né? Então eu tinha do lado de fora muitas catástrofes acontecendo. Mas dentro de mim eu tinha uma convicção. E você, Rafael, ali bem jovem, bem garoto, e você vendo toda essa situação acontecendo ao seu entorno, o futebol te sustentava para não ir para esse caminho? Sim, porque não foi falta de oportunidade, né? Não foi falta de oportunidade porque... Você era convidado? Sim, era aliciado para tentar fazer coisas erradas. Graças a Deus nunca me meti, nunca me envolvi, né, com coisa errada. Então, o esporte, eu tinha aquela esperança, né, de até ser jogador de futebol. Esse era o meu sonho quando criança, né? Acredito que é o sonho de muitas crianças que talvez vão até nos assistir, adolescentes. Inclusive lá na igreja a gente tem muitos adolescentes que vão estar assistindo a gente aí, pedir para eles estarem conectados. Então, assim, nunca é fácil. Quem pensa que a história de alguém que venceu é fácil, ele só pensa até sentar para conversar. Então ali a gente teve muita oportunidade de ir para o caminho errado. Mas o esporte ele deu essa sustentabilidade, essa perspectiva de que tinha algo fora dessa realidade que se apresentava. É Rafael e mais quantos irmãos? Rafael e Felipe, né? Nós somos 2 e tem mais um agora que é o Luan, que é o caçula. Ah, tá. Né? Então somos três homens. 3 homens. Três Mas homens. nesse caso, lá em Nova Iguaçu, quando a sua mãe faleceu... Somente eu e meu irmão. E seu irmão e o seu pai... Sargento do Sargento do bombeiro. Do bombeiro. Isso, combatente. Que deu toda essa estrutura para vocês dois. Sim, que essa foi sustentabilidade. Pai e mãe, né? ao mesmo tempo. Exatamente. Então a base familiar também foi importante dentro desse processo, né? Perfeito, porque graças a Deus a gente teve uma paternidade, né? E a paternidade, ela é comprovada que ela molda o caráter. Então a ausência da paternidade, ao mesmo tempo que traz muitas coisas negativas, a presença ela traz coisa positiva. Então eu via no meu pai a imagem de alguém que deu certo, que estudou, que também na época morando em Nova Iguaçu. Morando em Nova Iguaçu. Na época que ele... Meu pai é natural de Belém do Pará, né? Natural de Belém do Pará. Do norte. Então, assim, ele conseguiu estudar, conseguiu fazer o concurso, conseguiu vencer, seguir essa profissão, e eu via nele alguém que deu certo. O seu pai é do interior do Belém do Pará? Não, de Belém do Pará mesmo. Belém capital. Do Pará. Isso, Belém do Pará. Mas você vê a dificuldade, né? A gente está falando de Nova Iguaçu, que tem todos os intempéries, e o seu pai veio lá de Belém do Pará. Isso. Acredito que também com dificuldade lá. Muita dificuldade, até maior do que eu que tive. Muito maior do que você teve. Maior. Para poder vir aqui para o Rio de Janeiro, estudar, se formar,
ser o bombeiro, formar a família e sustentar. Então, viu que o grau de dificuldade que seu pai passou para poder estar segurando você e seu, uma coisa boa que eu tive é que o que ele passou eu não passei. Meu pai, ele tinha que estudar e trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos. Que eram 14. Isso, exatamente. Então ele foi um segundo pai também para toda essa galera que veio. Ele é o mais velho? Ele é o mais velho. Aí. Ele é o mais velho. Ainda tem essa onda aí de responsabilidade com os irmãos. Cara. Exatamente. Então ele trabalhava e estudava. Eu, graças a Deus, ele conseguiu me dar uma condição de eu estudar e me dedicar no esporte. Já foi um avanço. Já foi um avanço, entendeu? Que veio de uma dificuldade muito grande, mas foi um avanço significativo que eu peguei aquilo dali pra mim e falei, não, se ele passou por coisas piores e conseguiu, por que eu vou me apegar ao que está acontecendo pra lá na frente talvez me vitimizar ou dizer que eu não fui por causa disso? Então, eu busquei esse lado positivo da história. Rafael, você falou que teve um tio seu que veio para Cabo Frio, não é isso? E depois a galera toda veio. Isso. Como é que foi isso? Essa minha tia, ela é uma aventureira, né? É uma tia? Quero mandar um beijo para ela, Midian, né? Mora hoje no Vinhanteiro. Hoje ela mora no Vinhanteiro. E lá atrás ela veio para cá, casou lá no Rio, né? Mas veio para cá. Aqui Cabo Frio era a terra onde a gente vinha passar suas férias. Na casa dela, e ela com aquele negócio, ela é da antiga feira, vendia miçanga, aqueles cordãozinhos, aquele negócio que o artesão faz, né? Na sua própria mão, então ela tinha a barraquinha ali, era dessa época. E a gente vinha passar essas férias na casa dela. Então ela foi a pioneira que abriu esse caminho e a gente foi migrando, né? Migrando, porque a gente sabe que Cabo Frio, pra quem tá aqui, pode não ser mil maravilhas, mas é melhor do que muitos lugares. Com certeza, né? Com que certeza. Estão ao nosso redor e na capital, nas regiões. Não tenho certeza disso. Perfeito. Rafael, e o chamado? Eu posso contar uma história sobre esse chamado? Rapaz, você deve contar, Barão. Eu creio que você que tá me ouvindo aí... Deve contar, rapaz. Chico, isso é uma história interessante. Por quê? A história pastoral... E deixa eu te fazer a pergunta. A sua família, ela já era cristã? Tinha uma base cristã ou não? Sim, sim. A minha avó e o meu avô, eles sempre foram cristãos. Na verdade, eles se converteram lá, né? Bem novos, se casaram, né? Minha avó de Manaus, olha só, hein? Oh. Minha avó de Manaus e meu avô de Belém. Foram se conhecer, se casaram e vieram morar no Rio. Olha como é que é a história, né? De migração dessa família. E aí, essa história, ela vai incentivar, eu creio, Chico, pessoas que têm uma missão. Eu creio que isso é uma missão. Eu, com 3 anos de idade, inclusive essa minha tia conta essa história. Com 3 anos de idade, eu estava, né? Ela estava junto com minha mãe num culto. 3 anos de idade? Eu com 3 anos de idade, ela com minha mãe num culto. Num culto na igreja Deus e Amor. Posso falar aqui o nome? À vontade. Culto na igreja Deus e Amor. E elas ali cultuando, quando de repente o dirigente, o pastor daquela igreja... Ele pergunta assim, ó, quem é a mãe dessa criança aí que tá andando aí na igreja aí? Ela achando que o pastor ia repreender ela, né? Ela ficou meio acanhada, minha tia já falou, apontou logo e falou, aqui ó, caguetou ela. Caguetou ela e falou aqui ó, essa é a mãe. E aí esse pastor usado por Deus, ele vira através de uma revelação divina e diz pra minha mãe assim, cuida bem desse menino. Porque esse menino é pastor das minhas ovelhas. Deus falando através da boca dele. Mas tem um porém. Aqui tá o desespero da história. Ele falou assim, mas tem um porém. Você não vai ver. Ih, rapaz. Mas eu vou cumprir na vida dele. Forte, hein, Varão? Muito forte. A minha tia conta que a minha mãe saiu daquele culto desesperada. Achando que ia morrer no dia seguinte ou que ia acontecer alguma coisa. Eu tinha 3 anos de idade. E aí passou-se anos, né? E... Esqueceu, né? Esqueceu, passou-se anos ali, 7, 8 anos. Você tinha quantos anos? 11 anos. Então, 11 anos. Ela faleceu, eu tinha 11 anos. E aí passou-se mais um tempo, né? Nessa fase minha, Chico, de adolescência e juventude, eu não estava na igreja. Eu voltei para a igreja, né? Me convertendo verdadeiramente aos 18 anos de idade, né? Eu quero contar essa história sobre a minha conversão. Que isso aconteceu de uma forma muito especial.
E aí, concluindo essa história desse chamado, ele disse isso pra minha mãe. E com 11 anos ela veio falecer. E quando eu tinha 25 anos de idade, depois de convertido, de alguns anos na igreja já, aí veio o chamado pastoral, o ordenamento pastoral com 25 anos de idade. Ou seja, passaram-se 23 anos. Realmente minha mãe não estava aqui para ver. Mas Deus, ele cumpriu cabalmente aquilo que ele havia falado. E era uma coisa que eu nunca imaginava ser. Eu fiz cursos, me formei em áreas para poder trabalhar e viver a vida com outros caminhos. Em algum outro momento, alguma outra pessoa, algum outro pastor, algum religioso, ele chegou falando para você essa mesma revelação onde a sua mãe escutou quando você tinha 3 anos de idade, e isso lá na frente do que você passou com a sua mãe, e hoje, quando você estava pastor, e ela falou que ela não estava mais em terra? O que aconteceu foi que muitas pessoas na trajetória, durante a minha juventude ali, né, vamos dizer assim, pessoas também usadas por Deus falaram a mesma coisa. Não relacionado a ela, né? Mas falaram que Deus tinha um chamado pastoral comigo. E não foram uma ou duas, foram várias. Mas você sentia realmente? Porque tem muita gente que fala da boca para fora, né? Porque tem pessoas que você sente mais aquela energia, né? Sim, em alguns momentos dá aquele arrepio, né? Aquele arrepio, assim, opa, realmente tem algo aqui, né? Tem algo aqui. Então, eu sentia que Deus tinha uma missão na minha vida. Mas eu não queria ser pastor. Era uma coisa que eu não queria. Mas não é da sua vontade. Né, exatamente. O problema todo é aí, exatamente. Né, aí que mora o X da questão, né? Não era o que eu queria. Mas o projeto de Deus, ele sempre é maior do que o nosso. Então, assim, eu sentia que Deus tinha algo, né? E já vivia na itinerância também, né? Pregando em algumas igrejas. Mas o chamado pastoral de estar ali, pastorear, cuidar, é uma coisa que eu não queria. Mas eu tinha o perfil para aquilo dali, né? Isso é uma coisa que Deus, ele enxerga em nós, uma capacidade que a gente não enxerga. Então Deus, ele viu, ele usou pessoas, cumpriu isso na minha vida, né? E aí depois também que ele me deu, eu também não quero mais voltar atrás. Porque é aquele negócio, né? Agora você está seguindo adiante, né? Agora você segue, né? Você falou um outro detalhe que você queria falar? O detalhe da minha conversão. Da sua conversão. Eu tinha 18 para 19 anos, eu estava num bar, eu vivi uma vida... Você bebia, rapaz? Bebia. Mesmo, já bebi muito, já saí muito pra noitada, pra balada, pra baile funk, já fui, né? E aí o que acontece? Inclusive, já cheguei a beber com meu pai, Chico. Olha a história. Já cheguei a beber com meu pai, que meu pai, ele nunca foi criado dentro, né, do berço evangélico, mas é aquele negócio, cada um tem a sua história. Né? Então você tem que chegar um momento que você tem que assumir o protagonismo da sua história. É como Deus é tão democrático, né? Sim, ele permite onde você quiser caminhar, né? Exatamente. E aí tem uma história interessante, Chico, depois você me lembra. Eu fiz o casamento do meu pai. Eu realizei como, né? Eu sou juiz de paz, eu celebro casamentos, então eu realizei o casamento do meu pai posteriormente, que isso aconteceu alguns anos atrás agora. Batizei ele nas águas, mas deixa eu contar da minha conversão. Isso aí. Eu comecei a trabalhar, Chico, eu creio que você tem essa informação, comecei a trabalhar na peixaria Yasmin, isso quando eu era jovem, lá no bairro do Peró. Daniel, né, falecido Daniel, foi um amigão. Trabalhei ali 4 anos com ele na peixaria Yasmin no Peró, em Cabo Frio. Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na peixaria. Você abriu as portas. Exatamente. E ali eu trabalhando, e aí eu vivi esse tipo de vida, bebia, não tinha esse comprometimento com Deus. Não tinha despertado ainda aquela palavra que Deus havia liberado lá. Tinha 18 anos. Né? Como eu disse, eu fui ser ordenado com 25. Então, uma idadezinha que todo mundo quer liberdade. Todo mundo quer experimentar. 16, 17, 18. Né? Muitos falam, mas você quer às vezes quebrar a cara para poder realmente pagar para ver, né? Como dizem. Então, eu tava dentro de um bar, Chico, bebendo e jogando sinuca no Peró. Quando de repente entra um homem dentro desse bar. E esse homem, ele tinha um câncer na garganta. E era muito grande esse câncer. E eu lembro como se fosse hoje. Eu naquele brilho da bebida, jogando sinuca, me divertindo.
De repente ele entrou, ele virou para mim e falou exatamente essas palavras. Ele disse assim, ó, eu tenho pouco tempo de vida, mas o seu lugar não é aqui dentro. Ele não falou o nome de Deus, ele não falou nada, mas ele liberou essa palavra. Daquela noite em diante eu nunca mais fui o mesmo, Chico. Daquela noite em diante, aquelas palavras começaram a ecoar dentro de mim. Como quem diz, você está fora do propósito original para que você foi chamado. E quando você está fora do propósito original, muita coisa não faz sentido. E depois eu fui parar naquela noite, mesmo ao brilho de do álcool daquela bebida, eu consegui dentro de mim fazer uma autoanálise. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele quis dizer o que para mim? Que eu tenho um futuro. Que eu tenho condição de viver algo diferente daquilo dali. A minha conversão, ela aconteceu ali, Chico. Porque a conversão verdadeira não é o estereótipo. A conversão verdadeira é dentro do nosso interior. Quando algo muda dentro de nós. É o mais difícil, né, Rafael? Exatamente. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos assim, Chico, ó, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu só experimento a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus quando eu tenho a minha mente transformada. Então, a primeira transformação acontece na nossa mente, né? Ali você consegue mandar um comando para todo o seu corpo. Então, ali minha conversão, ela se deu nessa palavra. Depois dessa palavra, eu nunca mais fui o mesmo. Eu ainda saí para beber algumas vezes posteriormente, ainda saí para curtir. Mas a palavra não saía de você. A palavra não saía da minha cabeça. E aonde eu estava, aquela palavra ecoava. O que você está fazendo aqui? E aí eu procurei a igreja do meu tio, né? Porque eu tenho um tio e uma tia que eles eram pastores na época, com 2 brincos, um em cada orelha, de bermuda, do jeito que eu tava. Chapéu na cabeça, entrei dentro da igreja e comecei a caminhar. Porque tem gente que acha, Chico, que a mudança ela acontece da noite pro dia. A mudança ela é uma construção diária, mudança de hábitos, mudança de comportamento, amizades. Então isso é uma construção que vai acontecendo. E aí eu entrei na igreja daquele jeito que eu tava. Comecei só a frequentar os cultos, com aquele chapéu de brinco na orelha e tudo mais. Quando de repente a palavra de Deus ela foi fazendo sentido. Eu fui me encaixando dentro do propósito que Deus estava querendo. Demorou. Aí você foi se desmontando? Aí eu fui me desmontando das minhas convicções, né? Tira o brinco, pá. Hoje eu botei brinco, pá. Tirei um brinco, aí outro tirou outro brinco. Agora eu vou tirar o chapéu, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Ou foi tudo de vez? Não, foi mais ou menos assim. E tem uma história interessante sobre os propósitos, né, da minha conversão, que depois dessa palavra eu comecei a caminhar, sem ninguém me forçar, sem ninguém me convidar. Eu comecei a buscar. Porque a Bíblia diz, sabe o quê, Chico? Quem que acha Deus? A Bíblia não diz que é o cristão que acha Deus. Não é o espírita que acha Deus. A Bíblia diz que sabe quem acha Deus? Aquele que busca de todo o coração. Então, independente de qualquer coisa, se a pessoa buscar a Deus de todo o coração, ela vai encontrar Ele. E ali eu comecei a buscar. Eu falei, eu quero ver se Deus tem alguma coisa comigo mesmo. E aí comecei a ir. No dia que eu fui lá na frente na igreja para levantar minha mão, aconteceu um fato interessante que era uma campanha, né? Um culto de campanha. E o dirigente ele já estava finalizando o culto. Ele não fez aquele apelo, né, original que as igrejas protestantes faz, que era de costume fazer. Ele não fez naquele dia. E quando já ia acabar o culto, o apelo era para quem quiser aceitar Jesus. Tá. Quem quiser se render a Jesus, a viver. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente para receber essa oração e ter o nome escrito no livro da vida. Antes dele falar, você já estava lá? Não, ele não falou. Ah, ele não falou Ele não fez esse apelo esse dia. Esse dia não aconteceu o apelo. Mas o apelo estava dentro de você. O apelo já estava dentro de mim. E aí eu corri, avisei minha tia, fala com o pastor que tem uma pessoa assim para aceitar Jesus hoje. Sou eu. Aí foi uma alegria. E aí minha tia ficou muito feliz. E meu tio falou, o pastor era seu tio ou não? O pastor era meu tio. É meu tio casado com ela, mas né? Mas será que nessa... Uma das irmãs do meu pai. Será que nessa hora ele já não estava sentindo isso também? E estava esperando você se movimentar? Você já
parou para pensar nisso? Eu acredito que sim, porque tudo é voluntário, né? Tudo que eu faço pela forçado. sensibilidade dele de ser pastor, Sim. ele já estava sentindo algo em você. Exatamente. Até porque eu queria. Ninguém foi me buscar. Ninguém me chamou. Eu que estava me apresentando na presença de Deus para poder saber o que Deus tinha comigo. E a sua história, Rafael, ela não é nada muito diferente do que muitas pessoas na sua conversão. É claro que cada um tem a sua particularidade, tem a sua forma de ser, né? Mas o contexto geral de como que é o processo, ela é muito parecida. Sim. Não é isso? Sim. Se você pegar outras pessoas que se converteram, vai ter um encontrozinho de alguma forma. Sim, com nessa Deus. curva aqui. Caramba, pô, aconteceu isso mesmo contigo? O cara era montado, daqui a pouco o cara se desmontou, o cara andava com a camisa tal, assim, não, agora o cara tá arrumado, o cabelo tá assim, não, muda completamente. Exatamente. E eu quero falar aqui, Chico, de uma passagem bíblica, que é bem rápido, que a maioria das pessoas, elas se convertem num momento de muita dor, né? Como muitos dizem, não vem pelo amor, vem pela dor. Precisa acontecer alguma coisa. No meu caso, não aconteceu nada nesse momento, mas eu já tinha um histórico de perdas lá atrás. Eu já tinha um histórico, né, de questões sentimentais, internas. Então, assim, na Bíblia está relatado em Lucas 5 a história que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Pedro, profissional da pesca, ele vai para o mar sabendo o que ele tinha que fazer. Só que naquela noite deu tudo errado. Naquela noite ele deu tudo errado. Tanto é que depois ele tá lavando as redes, né? Como quem diz, nós vamos parar por aqui. Deu tudo errado, frustrado. Quando quem chega na beira da praia? Jesus. Jesus chega na beira da praia. A pergunta que não quer calar. Se Pedro tivesse pescado uma grande quantidade de peixe na noite anterior, ele estaria fazendo o que agora? Comercializando peixe. Continuaria comercializando peixe. Comercializando peixe e outra, o barco estaria cheio. Não teria espaço para Jesus. Mas como ele vem de uma pesca frustrada, o barco está vazio, tem espaço para Jesus entrar. Então, Jesus ele aparece na vida de muitas pessoas quando o barco da pessoa está vazio, quando dá tudo errado. Fiz analogia aí. É ali que ele aparece para poder mudar a história daquilo que está acontecendo no momento. Então, eu venho nessa linha, sabe? Ao mesmo tempo que já tinha acontecido muitas coisas anteriores, ao mesmo tempo eu senti, como você falou, né? Eu senti. A palavra não saiu da minha cabeça, do meu coração. E eu me lancei e ali se deu o momento da minha conversão. E tem uma história interessante sobre isso, que talvez você que está me assistindo e que vai nos assistir aqui, as pessoas pensam, Chico, que a conversão ela se dá de uma forma abrupta, em fração de milésimo de segundo, aonde tudo tem que ser modificado. O jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar. Eu demorei 8 meses, Chico, depois que eu aceitei Jesus, a largar a bebida. Eu ia pra roda de pagode no final de semana e pra igreja na quarta-feira. Você acredita nisso? Eu tinha uns amigos que tocavam pagode, eu sempre gostei. E eu levava os instrumentos, eles tocavam, a gente cantava. Então, ou era disso, era bebida, pagode direto. E aí eu me converti, mas foi uma coisa que eu não consegui largar de cara. A bebida e o pagode. Então eu ia pra igreja, caminhava, mas final de semana, vamos dizer, eu tinha aquela recaída. Então, quando você tem a mente, eu tenho que me livrar de tudo para depois seguir Jesus. É uma forma de pensamento errado. Por quê? Porque a obra ela é feita nos mínimos detalhes diariamente. É uma renúncia aqui, é algo que você abre mão aqui, é o entendimento que é gerado aqui. Mas aí você também, nesse meio tempo, nesses 8 meses, a cabeça da continua, o seu lugar não é aqui. Exatamente. E aí, toda vez que você ia para uma roda de pagode dessa, para algumas amizades, você lembrava daquela palavra, né? Seu lugar não é aqui. E um fato interessante é que até no monte, Chico, eu já ia na oração com a igreja, pro monte, mas ainda estava preso num determinado vício. Estava no processo. Estava num processo. Então, esse processo aí precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. As pessoas precisam entender que o evangelho, Jesus, ele não é para quem é perfeito.
O propósito dele se revela na vida de pessoas imperfeitas. E o interessante de tudo isso, Rafael, é você entender isso como líder. Sim. Porque você vai entender as pessoas que vão lhe buscar. Perfeito. Né? Você não vai ser um pastor lá onde que vai chegar e cobrar o cara. Não, meu irmão, pô, isso... Não, calma aí, cara. Vamos... Eu fui assim também. É porque... E você tem história para contar para eles. Olha como é que foi, fiquei tanto tempo assim. Você acredita que eu ia na roda de samba? Pô, você acredita que eu bebia? Pô, pastor, que isso? Não, eu bebia, cara. Eu ia pra roda de samba. E hoje eu tô aqui, cara. Porque eu quero deixar uma mensagem, Chico, aqui, nessa ênfase que você deu. Toda fala que você tá fazendo aqui são várias mensagens. São várias pérolas, né? Eu costumo dizer, pega essa pérola. Então vou deixar mais uma pérola aqui. Toda vez que uma pessoa muda de uma forma muito repentina por causa da religião em si, ou porque alguém está impondo que ela tem que ser daquele jeito, por exemplo, se converteu, agora você tem que andar com a blusa até aqui. Inclusive, eu não ando assim todo dia, toda hora. Eu ando quando, né, eu sinto vontade. Então, quando a pessoa se veste de um jeito, porque o pastor está dizendo, quando a pessoa se comporta de um jeito, porque alguém está dizendo que ela tem que se comportar assim, ela não está se convertendo por causa de Jesus. Ela está se convertendo por causa do sistema religioso. Você falou uma coisa muito interessante. Aí sabe qual é o movimento que acontece, Chico? Quando essa pessoa se decepciona com o pastor, ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Isso aí. Quando ela se decepciona com a missionária, com seja quem for, né, ou com um parente, ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Por quê? Porque a mudança dele não foi motivada. Porque o que acontece? Tem uma pessoa que eu conheço que ele acabava não indo para a igreja. Ele ia para a igreja, mas ele venerava o pastor. Uhum. Isso acontece muito. E uma vez ele pegou o pastor usando droga. Nossa. E isso mexeu tanto na cabeça desse rapaz que ele não conseguiu mais se firmar. E ele tem um dom da palavra, hein? Ele conhece muito a palavra. Mas ele, por quê? Ele não via Deus. Sim. Ele viu o homem. Exatamente. Estava baseado no homem, Muitas né? vezes eu falei pra ele, cara, esquece o homem, cara. A sua caminhada é com Deus, cara. Exatamente. Esquece o homem. Porque o homem erra. O homem ele é passivo de falhas, tipo, entendeu? Porque pra teologia nós somos divididos em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Isso é chamado de tricotomia. Então, quando eu olho pra você, eu vejo a sua parte mais fraca nesse elo. Eu só tô vendo o seu corpo. Que se cortar aqui sai sangue, que se cansa, que sente sede, que se fadiga. Mas eu não tô vendo a sua alma nem seu espírito. Ou seja, eu tô vendo só 35% da sua capacidade. Então, quando você olha pra matéria, pro corpo, pro ser humano, você vai ver falha. Se eu olhar pra você, se eu olhar pra mim, você vai ver falha em alguma coisa. Então as pessoas precisam se firmar cada vez mais. Como você falou, esse teu amigo, ele estava firmado no homem, né? E aí acontece essa questão aí, né? Esse não conseguir se firmar mais, achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Rafael, vamos avançar que o tempo tá passando, hein? Como que foi o momento decisivo que você levou a fundar a igreja? Avivando Nações, não é isso? Isso, Avivando as Nações. Em julho agora nós vamos fazer 9 anos. 9 anos da Igreja Avivando as Nações, né? E tudo começou com o chamado, né? O chamado, ele veio, como eu disse anteriormente, sem eu querer. Não quis, não escolhi. Ele me escolheu. E tem pessoas que não sabem, Chico, eu vou falar aqui pra você, a diferença do chamado pros escolhidos. Já ouviu falar nisso? Você é um escolhido. Já. Você foi chamado. Qual é a diferença do chamado para o escolhido? A diferença é que o chamado, ele vem para todos. O traficante que tá lá na boca de fumo, ele também foi chamado. Você sabia? A mulher que tá lá agora no bar, na roda de samba, onde quer que ela esteja, o homem, o pai de família que não... Ele também foi chamado. Sim. A diferença dos escolhidos para o chamado é que os escolhidos disseram sim para o seu chamado. Então, Deus, como você falou anteriormente, Deus ele te dá o livre-arbítrio de você querer ou não. Mas ele tem um projeto para você. Então, quando eu disse sim para o chamado, automaticamente
eu disse sim para tudo aquilo que envolvia o chamado, os ossos do ofício, né? Para tudo. E aí, no coração de Deus já tinha esse cronograma para nossa vida, de pastorear, né? De cuidar de vidas. E em 2016, dia 16 de julho, nasceu a Igreja Avivando as Nações. Eu virei para o meu presidente na época, que era de um campo bem conhecido em Araruama, mais de 40 igrejas. Eu era o presidente de missões desse campo. E aí eu virei para ele e falei, ó, Deus está falando que é para poder a gente dar início num projeto assim, assim, assim. Ele falou assim para mim, Chico, eu te libero. Eu senti de Deus. Só que tem um porém. Das duas, uma. Hoje, para você abrir uma igreja, você tem que ter alguém contigo. Tá fazendo uma oração em algum lugar. Tem que ter um grupo de pessoas com você para poder você iniciar um projeto. E aí você tem quem? Eu falei, ó, não tenho ninguém porque a gente está envolvido nesse projeto aqui em Araruama, na expansão, mas em Cabo Frio lá não tem nada. Só tem eu, minha esposa e meu filho, que era o Miguel, que tinha, né, hoje ele tá com 11, ele tinha aí de 2 para 3 anos. O jogador. E aí eu falei assim, é isso. Ele falou assim, ó, você tem que ter pelo menos X de dinheiro para você abrir um ministério. Você vai legalizar a igreja, você vai fazer toda a parte burocrática e como você não tem ninguém, você vai ter que pagar aluguel, fazer tudo, tem que ter essa reserva para você dar o início, pontapé. Ele disse, o que você tem? Eu falei, ó... Nada. Eu disse pra ele, eu tenho fé. Eu tenho fé. Que já vale tudo. Que já vale tudo, porque ela é o fundamento. E aí, muitas coisas na minha vida tem esse negócio, começar do zero, sem nada. E aí eu falei pra ele, ele falou pra mim, das duas, uma, ou você vai abrir, não vai aguentar 3 meses e vai fechar, ou voltar pra base. Ou você vai abrir, Deus vai honrar a sua fé e as coisas vão começar a acontecer. Eu falei, eu fico com a segunda opção, né? E aí... E confiante, rapaz. Confiante e fazendo uma grande obra, né? Mas muito novo, Chico. Eu fui ordenado com 25 anos. E quando eu fui ordenado, com menos de 1 ano, Deus me entregou esse projeto. E aí eu era um dos pastores, se não o pastor mais novo, presidente daqui da região. Eu não conhecia outro pastor tão novo presidente, que o presidente que a gente diz é o responsável pela instituição. Com 26 anos de idade. Com 25 para 26 anos de idade. E aí eu tinha muitos desafios. Por quê? Porque pastoreava muitas pessoas que tinham mais idade do que eu. Pastorei o meu pai até hoje, né? Pastorei o meu irmão, pastorei muita gente da minha família, e também outras pessoas de fora. Então, isso aconteceu dessa forma. Aí abrimos... Mas só que você foi escolhido, né? Escolhido. Abrimos, Chico, em 2016, com 6 meses, ganhamos 16 pessoas para Jesus. Começamos com 16 pessoas ali ganhando, né? Em 6 meses, na reta final daquele ano de 2016. Em 2017, pulamos para 44 pessoas durante todo o ano. E em 2018, batemos na porta de 80 e poucas pessoas. Aí em 2019, alcançamos ali um auge de 110, 120 pessoas. Ou seja, o negócio foi crescendo. A cada ano foi aumentando. Ganhando pessoas, batizando nas águas. Nós temos batismos maravilhosos feitos aqui na Praia do Forte. E ali começou o Ministério Rocha, que agora em julho vai fazer 9 anos, né? Tá na mesma rua? Começamos numa rua, ficamos 6 anos e meio, que era a Rua Manuel Silva. Onde que eu já fui lá. Isso, que é a rua da Igreja Católica lá no Jardim Esperança. Ou não? Acredito que você foi no outro lugar. No outro lugar. E hoje a gente está atrás do Mercado Guimarães, né? Que é o Mercado Guimarães na principal do Jardim Esperança. Não era aquele Altinho? Não. A gente tá atrás do Mercado Guimarães. Tem um galpão lá atrás. Hoje a gente tá ali. Já estamos 2 anos nesse novo endereço, né? Que no caso a igreja... Então não era anterior. Isso, a igreja anterior, ela ficou pequena. E aí tivemos que ir para um espaço maior, né? Essa evolução, esse crescimento. E hoje a gente está lá atrás do Mercado Guimarães, nessa nossa... tocando ali, né? Ô, Rafael, o que é o projeto Blitz do Amor? Blitz do Amor. Esse é um projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus, né? Deus nos entregou esse projeto. Tudo começou com uma viagem missionária que fizemos, né, Chico? Há mais de 12 anos atrás, né? Que a gente... Eu e a pastora Raquel, nós fizemos agora em 5 de abril, 12 anos de casado, né? Temos 3 filhos e tudo homem, né? Lá em casa só tem homem. Lá em casa eu falo pra ela que Deus... É um time de futebol. Lá a gente faz homem. E ali começamos com um projeto missionário que era o Missão Kids na época.
Era um projeto voltado para crianças exclusivamente. Visitamos o orfanato, fomos fazer uma viagem missionária lá em Vila Velha, Espírito Santo. E dali a gente fez um grande trabalho ali em Vila Velha, ali, com as crianças daquela região. E também depois aqui em Cabo Frio, no orfanato em São Pedro. Então a gente rodava fazendo esse trabalho. E aí o Blitz do Amor, ele nasce um pouco antes do Ministério Rocha, né? Que é a Avivando as Nações, como as pessoas também conhecem. Aí nasce o Blitz do Amor, que era um projeto voltado para moradores de rua, né? Em situação de vulnerabilidade. Crianças também, então a gente já agrupava toda essa classe aí. Crianças, orfanato, moradores de rua. Aí nasceu o Blitz do Amor, começando a servir lanche, alimento, né? Sopão na rua. Levávamos agasalho, cobertor para os moradores de rua. Isso você fazia lá atrás. Isso eu fazia lá atrás, antes da igreja existir. A igreja, né, que começou em 2016, a gente já fazia mais de 10 anos atrás. E isso também veio crescer muito na Covid, né? Exatamente, exatamente. Isso cresceu demais, demais. E é um dado impressionante, porque naquela época nós tínhamos uma quantidade de moradores de rua. Hoje a gente tem uma quantidade maior, né, de moradores de rua, mas que não ficava limitado, Chico, esse projeto a Cabo Frio. Nós já chegamos a fazer esse projeto em Araruama, certo? Fizemos esse projeto em outros lugares. Era regional, né? Era regional. A região dos lagos a gente já visitou muitos lugares e fora do estado também. Mas era focado aqui na região dos lagos. Porque se eu não faço aqui, como que eu vou querer fazer fora, né? Então tudo começa aonde nós estamos inseridos. E aí a gente começou esse projeto e esse projeto começou dando certo. Mais pessoas começaram a se agregar. Pessoas de outras igrejas, de outras denominações, falando, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero doar, eu quero ir no dia. E ali a gente sentava na praça, né? Sentávamos ali na calçada, evangelizávamos levando a palavra e levando o alimento. Porque como a palavra de Deus diz, a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu dizer que tenho fé se eu não pratico, que eu não faço nada, né? E ali a gente começou esse projeto, que é um projeto que depois ele migrou, que é o que você conheceu lá na Minha Casa Minha Vida. Ele migrou e a gente começou a alcançar crianças através do serviço de barbearia. Você lembra? Lembro. Cortando o cabelo das crianças, festa de Dia das Crianças, né? Trazendo um culto específico para essa criançada que estava ansioso. Torneio de futebol. Aí nasce dentro desse projeto o Rei da Bola, que era o projeto de futebol que chegamos a ter 70 crianças lá no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, de uma coisa nasceu várias ramificações que vieram ligando através da necessidade que a gente conseguia enxergar ali no bairro. E essas causas sociais, a importância dela? Chico, hoje eu enxergo, na minha visão, que existem duas coisas que podem mudar a realidade e a vida de uma pessoa. A primeira é o poder público, com a estrutura, né, com a área saúde, atendimento psicológico, acompanhamento, direcionamento para a inserção daquela pessoa ali, né, no cenário, dando dignidade para ela. Então, o poder público ele vem de um lado e a parte da fé ela vem do outro, né? É por isso que muitas pessoas às vezes não concordam com a igreja não ser tributada em algumas coisas, né, ter isenção de impostos, mas eles não sabem que a igreja ela faz um braço que o Estado não consegue fazer. Então, a igreja ganha, consolida, ressocializa muita gente que estava dando errado, né? E entrega para a sociedade um ser humano melhor. Eu acho que ela ganha na questão do humano, mas no financeiro ela acaba perdendo muito mais. Ela perde. Ela perde muito mais. Perde porque... Mas não tem valor isso, não tem... Sim. O valor total é estar trabalhando para o próximo. É porque a maioria dos projetos que eles não têm continuidade, esse é um levantamento que eu fiz, né? A gente estuda a respeito disso. São projetos que não têm incentivo, né? Não tem incentivo fiscal, não tem muitas das vezes um amparo financeiro do poder público. Então é só iniciativa privada e os irmãos mesmo e a coletoria de dízimos e ofertas dentro da própria instituição. E o que você diria para a pessoa que deseja fazer um projeto desse e ela não tem recurso?
A primeira coisa que ela precisa fazer é gostar. E você começou tudo do zero, hein? Tudo do zero, Chico, tudo do zero. É bom falar isso porque Isso. você começou sem recurso. Sem recurso nenhum. Então eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Às vezes eu posso não fazer tudo, mas alguma coisa a gente consegue fazer. Até hoje lá na igreja, no Jardim Esperança, a gente recebe muitas famílias lá que vai lá pedir uma cesta básica, um alimento, um leite pro filho, uma inteira para comprar o gás. E eu falo, às vezes não tem como fazer tudo, porque o número de gente que precisa é muito maior do que o recurso que a gente tem para fazer. E aí eu falo para eles sempre, não dá para fazer tudo. Às vezes não tem a cesta completa, mas tem alguns alimentos na igreja que a gente entrega, né? Bota na sacola, entrega com dignidade e dá uma sobrevida ali para aquela pessoa. Então o que eu diria para a pessoa hoje é, primeiramente, trabalhar com amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele é maior do que os dons. Ou ele é o maior dos dons, né? Então não adianta falar em línguas para algumas instituições, não adianta ter recursos, porque algumas têm, se não tiver amor por aquilo dali que está fazendo. Porque a Bíblia diz em Mateus 25, Jesus falando assim, ó, tiveste fome e me deste de comer. Tiveste sede e me deste de beber. Estive doente e me visitaste. Estive preso e foste me ver. Aí perguntaram para ele, quando, Senhor, que o Senhor teve fome e a gente te deu de comer? Quando que isso aconteceu? Aí ele responde, usando as outras pessoas, né? Quando você fez isso por um dos meus pequeninos, você estava fazendo isso por mim. Ou seja, quando você faz pelo próximo, quem te abençoa é Deus. Quem faz por você é Deus. Então, quando você... É um dos maiores mandamentos, né? Fazer pelo próximo, amar o próximo. Fazer o bem, né? Isso, fazer o bem. Então, a caridade, a generosidade é lá o que tem que ter no nosso coração. Então, a pessoa, quando ela faz com amor, eu costumo dizer que Deus dá recurso para quem, né, tem o propósito. Se você tem um propósito, Deus ele vai enviar recurso. E ali começou. Poucas pessoas que não tinham muito. Eu vou dar 10 pães. Eu vou dar uns caixinhas de Guaravita. A gente começava a fazer o lanche, amarrava na sacolinha tudo separadinho, ia entregar para o morador de rua, tá? E fazíamos uma grande obra. E começamos com pouco. Como eu falei, às vezes não tem muito, mas tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Sempre dá para fazer alguma coisa. Eu me lembro, Chico, que a primeira vez que a gente saiu pra rua, a gente tinha 12 lanches limitados. Ou seja, eram 12 pessoas que a gente teria que atender naquela noite, que a gente não teria para mais. Tá entendendo? Eu não sei quem eram as pessoas que receberiam, mas Deus ele iria separar 12 pessoas para receber. Interessante o número, hein? 12, hein? 12. É o número do governo, né? É o número é um número profético na Bíblia. 12 apóstolos. Então, olha as 12 tribos de Israel. E aí a gente começou com 12. 12 saquinhos de pão com Guaravita e entregamos para 12 pessoas. E levamos aquela palavra. Então, para quem quer começar um projeto, Chico, ter amor. Ter amor e ter propósito. Dentro desse dessa trajetória sua de ajudar o próximo, você teve alguma história assim marcante que você não esquece ainda? Eu tenho histórias marcantes. Ajudar o próximo aqui, poxa, ajudamos aquela senhora, ajudamos aquele senhor, ajudamos aquele casal. Pá. Sim. Nós temos algumas histórias marcantes. Conta umazinho. Tem negativas e positivas, tá? E existe um dado, Chico, que a maioria das pessoas 90% das pessoas que estão na rua, elas não querem sair de lá. É uma coisa triste, né? É uma coisa triste e cada um tem uma história, como você falou, cada um tem uma história de por que tá ali, como foi parar ali, né? Mas a gente tem histórias interessantes, que é o caso de um jovem que tinha dependência química. E a sua mãe já tinha internado ele. A sua mãe já tinha feito de tudo. Gastado tudo que ela tinha e podia de dinheiro, com pouco que ela tinha, para tentar restaurar esse jovem. Para tentar trazer ele de volta para uma realidade que ele pudesse viver uma vida diferente. E aí a gente tomou conhecimento dessa causa e começamos a ajudar esse jovem, né? Que vivia muitas das vezes andando pela rua, quase virando morador de rua, quase virando alguém que
em situação de rua. E ali ajudamos ele, levei ele para um centro de recuperação de um amigo que eu conhecia, ele tinha vindo de um outro, levei para um onde eu tinha um contato, né? Aonde eu conseguia entrar em contato frequentemente para saber acompanhar, monitorar. Chegamos depois de deixar ele lá, de enviar a cesta básica da igreja, né? Pela igreja, para ajudar lá, porque lá você tem que ajudar também, porque lá é tudo muito, sabe? Do 0800, como você falou, que a família que não tem condição de pagar, de alguma forma tem que chegar recurso ali. Porque como é que você vai alimentar esses internos? Essas pessoas que estão lá. Então, ele chegou lá, começamos a acompanhar e sempre buscando ele para levar no culto na igreja também. E lá também tinha culto. E acompanhando ele. Acompanhando ele, porque mais importante do que ganhar é você acompanhar, consolidar e fazer esse tratamento depois. Por isso daquela frase, né? Orai e vigiai. Exatamente. Não é isso, Varão? Perfeito. E ali, Chico, a gente conseguiu, depois de 3, 4 meses nessa luta, com que esse jovem tirasse os seus documentos, que nem documento mais ele tinha. Já tinha perdido tudo, já tinha desistido mesmo da vida. Já tinha tentado suicídio algumas vezes, tomando remédio. Terrível. Já tinha feito coisas assim que triste. E ali, dentro dessa perspectiva, levei ele para tirar alguns documentos, inclusive eu lembro. Agendamos, levamos, conduzimos. E naquela trajetória ali, a gente pôde ver uma coisa extraordinária, que foi o quê? A mudança de um jovem que estava à beira de um final da sua vida para um jovem que depois se transformou num grande homem de Deus, casou, teve filhos, né? Teve filhos e seguiu a sua vida, né? Não dando mais aquele trabalho que ele dava para sua mãe. Sua mãe ficou grata pro resto da vida com a gente na época, que eu não era sozinho, né? Eu tinha uma equipe, tinham pessoas que abraçavam essa causa. Então aquele jovem ali, ele seguiu a sua trajetória. E hoje é um jovem que você olha para ele, você não diz que ele passou por isso. Mas quando ele esteve lá, acredito que Deus enviou a gente para poder ajudar ele naquela situação. Hoje, então, é uma pessoa comum. Mora aqui no bairro, no Jardim? Ele morava em Cabo Frio, mas aí ele foi para São Paulo, né? Foi para São Paulo, conseguiu um emprego melhor lá. Amém. Entendeu? Foi para São Paulo. Inclusive era meu xará, Rafael também. Rafael também, entendeu? E aí foi para lá e até hoje eu vejo às vezes na rede social, entendeu? Não tem aquele contato como antes, por quê? Porque seguiu um outro caminho, né? Já tem outras pessoas também ajudando ele, conseguiu se restabelecer e ali falei, poderia ser uma vida que tinha se perdido. Sim. Poderia ser alguém que teve uma história triste, uma mãe que tinha problema de coração também na época, né? Hoje eu não tenho contato com ela, mas poderia estar chorando até os dias de hoje, né? Da perda do filho. Exatamente. Rafael, você se considera um ativista da fé? Um ativista da fé. Eu me considero um ativista da fé, sim. Sim. Pelo fato de que tudo que eu faço, eu tenho a fé como a mola propulsora para tudo que eu faço. A gente tem que ter o nosso pé no chão, tem que ter a nossa mente bem concentrada, né? Colocar a mão onde a gente alcança, mas a fé, ela vem primeiro de tudo. Se você não tiver fé, eu creio que você, quando inaugurou lá, que você vendeu sua casa, você teve muita fé. Desde o primeiro momento em que você deve ter olhado o metro quadrado ali e falou assim, aqui vai ser a loja referência. Então, será que você está falando de fé? Eu fui levar o meu ex-patrão para ele alugar o galpão. Ele não quis. Que isso? Tô te falando, por causa das colunas. Eu saí de lá boladão, né? Eu parei em frente assim o prédio. Já falei isso algumas vezes, mas eu acho que o momento cabe de novo falar da fé. Eu parei assim em frente ao prédio e falei assim, Senhor, a minha loja vai ser aqui. A minha loja vai ser aqui. Você liberou uma palavra. E o que eu fazia, Rafael? Eu não dirijo. A minha esposa que dirige. Sim. Aí eu tomava um gole, passa em frente à loja. Ela, você não tem loja, você não tem. Eu tenho. Já tenho. Você não tem, eu tenho. Eu pegava meu filho de manhã cedo, todo domingo. Isso é interessante. Todo domingo eu pegava meu filho. O João tinha menos de um ano. João, aí eu falava assim no ouvido dele, João, vamos na loja do papai. Aí eu botava aquele na bicicleta, ia.
Aí o João abriu os bracinhos assim e ia comigo. Aí eu chegava em frente à loja no Parque Burro, ele parava assim. João, não alugaram a loja não. Vamos pra casa? Aí eu passava na casa do amigo meu, João também. Caraca. Aí eu falava com ele, cumprimentava. Isso demorou quanto tempo, Chico, pra se concretizar? Quanto tempo? Desde quando você viu a loja que teu patrão não quis, até o momento que você tomou posse dessa loja? Mais ou menos quase 2 anos. Perfeito. Mais ou menos isso. Ou menos do que isso. Sim. Ou menos do que isso. Sabe por quê? Porque eu vou te explicar aqui uma coisa. A fé, isso aí você sabe, a fé, ela é como um projetor. Essas palavras aqui, elas, né, não fique confuso. Essa letra aqui, ela não existe nessa tela. Ela está sendo projetada. É igual um projetor, quando ele projeta algo na parede das igrejas que usam, aquilo lá que está sendo projetado na parede não existe. Mas existe, porque o projetor está projetando. Então a fé é isso, é você projetar algo que ainda não existe, mas que passa a existir através da sua projeção. Quando você olhou, você projetou a sua loja ali, mesmo que com visão somente. Mesmo que limitada ao recurso, à situação que você vivia, mas você liberou uma palavra. E a palavra diz na Epístola de Tiago que a palavra, ela tem poder. Sim. Então, quando você libera a palavra, você libera uma sentença. E ali aconteceu, porque você teve fé. É interessante isso, né? Você projetou. E dentro desse processo, aconteceu várias outras coisas que, no momento, a gente não entende o porquê. Sim. Sabe? Eu não entendi o porquê. Pô, por que isso, cara? Por que tá acontecendo? Mas depois, cara, eu, ignorante, porque sábio é só o Senhor Jesus Cristo. Verdade. Mais ninguém. E nós somos ignorantes. Somos limitados. Aí, pá, toma aqui que eu tinha pra você. Aí. E ali a gente começou. E aí, de nenhum momento eu tive outra coisa que eu não tive, Rafael. Medo. Não tive medo nenhum. Você lançou, foi corajoso, né? Entendeu? 1 ano antes, eu tinha pago minha casa. Eu falei com minha esposa, vamos vender a casa? Ela, não. Fiquei chateado, fiquei. Mas aguardei no momento certo. E no tempo certo, assim, vamos vender a casa e montar nossa loja? Vamos. Aí ela aceitou. Rafael, chorei muito. Chorei muito. Ela aceitou. Aí, desse primeiro momento, joguei aqui numa casa, numa imobiliária do amigo, joguei na outra, nada. Aí joguei nessa imobiliária perto de casa ali. Logo depois vendeu. Já vendi. Você acredita no tempo de Deus, Chico? Todo minuto. Todo minuto. O tempo de Deus, ele chegou pra você, né? Todo minuto e todo segundo. Agora, olha uma coisa eu acredito que tem muitas coisas do que acontece que não adianta a gente ficar dando soco em ponta de faca. A gente tem que ter esse tipo de entendimento que não é para ser feito. Isso. Tem hora que você quer, mas não é a hora. Não é a hora. Tem que ter essa sensibilidade. Sim. E Deus, ele prepara tudo. Agora você vê, hoje você tem quantos funcionários lá? 15. 15 funcionários. Olha o que a sua fé fez. Porque hoje são 15 famílias que se sustentam de uma renda que vem de uma loja. Que alguém lá atrás teve uma visão. Teve um entendimento de tomar posse de algo que ainda não existia. Então a fé, ela é isso. Quando você dá esse passo e quando você se coloca de pé, não é só a sua vida que muda. A de outras pessoas também vão mudar. Então, você falou sobre ativista da fé. Quando eu me coloquei de pé lá atrás, uma das promessas que Deus me fez foi: eu vou mudar a história da tua família. Eu tinha muitos tios que estavam fora da presença de Deus. Né? Tinha muitos tios que estavam perdidos. Inclusive, hoje, meu auxiliar lá na igreja, ele é um tio que é mais velho do que eu, que é o caçula. Ele é mais velho do que eu, né? E eu pastoreio ele. Ensinei muita coisa do que ele sabe, eu também aprendo muito com ele, né? Mas o meu passo de fé lá atrás, ele modificou a história da família. História da família e a história de pessoas. Então, tudo que eu faço, eu coloco a fé em primeiro lugar. Amém. Rafael, a Páscoa. O que representa a Páscoa para você como um homem de fé? A Páscoa, ela
tem um sentido muito especial, né, Chico? Porque a Páscoa para o cristão, né, para o cristão, ela representa a ressurreição de Jesus. Então nós acreditamos que Jesus ele foi vencedor dentro de um propósito, né? Então a Páscoa ela representa isso pra gente. Para os judeus dentro do judaísmo, a Páscoa ela já tem uma representação também forte, né? Que é uma coisa muito interessante, porque hoje nós vemos aí a situação de coelho da Páscoa, ovo de Páscoa, mas aonde que entrou esse símbolo? Na Bíblia está registrado no capítulo 12 de Êxodo a instituição da primeira Páscoa. E como que ela aconteceu? Ela aconteceu quando, através de Moisés, Deus ele dá uma ordem, o povo está dentro do Egito e Deus quer tirar eles do Egito e levar para a Terra Prometida. E aí Deus fala, hoje eu vou tocar no Egito. E aí você vai pegar, aí entra para o judeu. Dentro do judaísmo, a Páscoa é a libertação do Egito para a promessa. E tá ligado com a ressurreição, porque quando Jesus ele ressurge, né? Ele ressuscita, ele está libertando o seu povo, né? Do domínio do pecado. Então a Páscoa ela é instituída em capítulo 12 de Êxodo, Deus dizendo para o povo, eu vou libertar vocês do Egito. E como que ela se deu? Moisés vai dar uma ordem para o povo. Vocês vão sacrificar um cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da porta de cada uma casa de vocês. Quando o anjo, né, descer para trazer juízo sobre o Egito, eu, o Senhor, farei com que aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, esse anjo não vai tocar nessa casa. Essa casa vai estar justificada. Então a Páscoa traz a lembrança, né, da ressurreição de Cristo, que através do seu sangue, né, nós fomos libertos e recebemos essa tão grande vitória. Então, a Páscoa ela é um elemento que até hoje, né, para os judeus ortodoxos e também para a igreja, é uma comemoração importantíssima, né? A Páscoa, ela, para os judeus, ela era uma das festas mais importantes que tinha. Inclusive, Jesus ele se deu, a crucificação dele, o Calvário, se deu nesse período de Páscoa, né? Onde num domingo pela manhã ele vai ressuscitar. E a história deixar coisa bem clara aqui para os nossos telespectadores aí, que da onde surge então o ovo, o coelho da Páscoa, né? O coelho, ele surge ali no século de número 16, na Alemanha. E aí no século 17 ele se consolida. E aí no século 18 os alemães imigrantes eles vão para os Estados Unidos, onde eles vão, né, espalhando isso ali. Mas por que o coelho? Porque o coelho ele é símbolo de fertilidade, de multiplicação, de crescimento, né? O coelho ele se reproduz muito rápido. Então, tem essa questão desse símbolo em si. E o ovo ele é até um pouquinho anteriormente a isso, né? Em algumas tradições, essa questão do ovo, que trocava-se ovo de presente, isso aconteceu até antes de Jesus, tá? Essa questão da tradição, ela está inclusa em tradições chinesas, tradições francesas. Então está em muitas culturas e países. Aí pegaram a cultura e começou a comercializar. Começou a comercializar e trouxe isso dali porque para o sistema capitalista é uma coisa que, né, é o que mais se vende. Vai virar a moeda, né? Isso, é o que mais se vende. Mas a gente sabe que, independente do ovo e do coelho, que o símbolo real mesmo da Páscoa é a lembrança do que Cristo fez, que ele morreu. Morreu por nós. Morreu por nós, mas ressuscitou, né, para nos libertar, né, a verdadeira Páscoa, que em hebraico é pesar, ou seja, passagem, tá? Passagem da escravidão para a libertação. Rafael, nesses tempos difíceis que vivemos, como que a ressurreição de Cristo pode nos inspirar em nossas vidas de hoje? Uma coisa linda, Chico, que eu sempre falo nas minhas pregações, é que a nossa maior vitória ela se dá no meio da nossa aparente derrota. Porque na vitória a gente aprende pouco, mas na derrota a gente aprende muito. Porque quando eu sou derrotado, ou então quando algo dá errado, eu começo a analisar onde que eu tô errando, o que que aconteceu. Então a inspiração que eu vejo é que
Jesus aparentemente, né, muitos, quando ele foi morto, falou, acabou a igreja. Acabou o movimento. Acabou isso daí que ele veio trazer. Mas não. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e ele trouxe esperança para aqueles que estavam chorando. Então, quando algo der errado na nossa vida, ou quando nós tivermos uma aparente derrota, tem algo melhor para vir. Tem algo melhor para vir. Ali esconde-se a grande vitória. Então, na aparente derrota, veio a maior vitória da igreja e a maior vitória da humanidade, que é a redenção em Cristo Jesus. Essa é a lição. Toda vez que algo der errado, você telespectador, você que vai nos assistir e nos ouvir, quando algo der errado e quando algo fugir do seu controle e que algo descambar, lembre-se, tem algo maior reservado de Deus para chegar. Amém. Amém? Rafael, nós vamos chegar nas nossas considerações finais. Eu quero te agradecer, cara, por essa tua vinda, na sua correria aí do seu dia a dia, trabalho, família, igreja, né? Mas eu queria que deixasse uma mensagem especial para todos os irmãos nessa Páscoa. E deixar também uma mensagem para aquele jovem que um dia deseja ser pastor, deseja caminhar como você caminhou, que você teve a sua história, ainda está na sua caminhada, tem muito o que fazer pelo próximo. Eu quero que você deixe essa mensagem aí e você pode ficar à vontade para agradecer quem você quiser. Bom, eu vou fazer esses agradecimentos finais já, mas eu quero deixar uma mensagem que está no livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, Dr. Lucas, que relata a passagem de Zaqueu. Zaqueu, ele é o típico homem que passou toda a sua vida mirando coisas materiais. Ele cresce, a Bíblia diz que ele é um publicano, né? Ele é chefe dos publicanos, ele é alguém importante, alguém renomado dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Ele conseguiu alcançar tudo o que ele queria. Riqueza, a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Mas a Bíblia diz que ele subiu numa figueira para ver Jesus. E quando ele sobe, ele corre numa figueira, ele sobe numa figueira para ver Jesus. Ele subiu para ver Jesus, mas Jesus viu ele primeiro. Quando ele está em cima dessa figueira, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Você veio atrás de mim, mas quem te encontrou fui eu. Ele sabia da existência dele ali. Ele sabia da existência de Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Por quê, Chico? Aonde Jesus sabia da existência dele ali. Sim. Porque o publicano, Chico, ele era aquele que cobrava imposto do povo. Então ele era mal visto. Por quê? Porque ele era aquele que chegava para cobrar, para exigir. E quem não tinha, segundo a história diz, quem não tinha condição de pagar o seu imposto, perdia propriedades. A vida era muito cruel. Era muito cruel, perdia suas propriedades. E ali ele era mal visto pela sociedade. Então o que adianta? Ele tinha tudo que ele tinha, mas ele não tinha uma vida feliz. Dentro de Zaqueu tinha um vazio que só Jesus podia preencher. E ali Jesus ele vai entrar na casa de Zaqueu. Mas o que eu acho mais lindo, sabe o que é, Chico? Que Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, você não vai ver Jesus pedindo nada para ele. Você não vai ver Jesus dizendo para ele: Zaqueu, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não. O próprio Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele vai se constranger. E ele vai dizer assim, Chico: Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E depois ele vai dizer uma frase: e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aquilo era coisa de alguém que estava com a consciência pesada. Porque os coletores de impostos, eles enriqueciam de maneira ilícita também. Mas ele já dava ou ele queria fazer? Não, ele decidiu fazer aquilo naquela hora. Ele era muito rico. Então, ele sabia. Porque cada um, Chico, vou te contar uma coisa aqui pra gente encerrar. Toda vez que um avião cai, a primeira coisa que a Agência Nacional de Aviação vai dizer... Caixa preta. Caixa preta. Cadê a caixa preta? Por quê? Porque na caixa preta tem as informações porque aquele avião caiu. Então, cada um de nós temos uma área que faz a gente cair. Que faz a gente... Entendeu? Então, o Zaqueu, ele sabia que o problema dele era o dinheiro. E aí, quando Jesus entra na casa dele, a presença de Jesus
vai fazer Zaqueu falar, eu dou metade dos meus bens para os E pobres. ele não precisou falar nada, né? Só a presença dele. Só a né? presença. Então Jesus não pediu. Zaqueu é quem disse, eu vou fazer. Quando Zaqueu toma essa atitude, Chico, Jesus vai liberar a palavra. Hoje, a salvação entrou nessa casa. Então a mensagem que eu quero deixar para você que tem uma aspiração pastoral, para você que está me ouvindo no final desse podcast, é a seguinte mensagem. Jesus, ele precisa fazer uma obra. E ele quer fazer uma obra. Mas a obra que ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família, não vai ser uma obra que ele vai obrigar você. Não. Ele precisa que você abra a caixa preta e diga, Senhor, é essa área que está me fazendo cair. É essa área que está me fazendo oscilar. É isso aqui que toda vez eu rodo e eu paro no mesmo problema. Jesus quer tratar o que ninguém trata. Jesus trata em Zaqueu o problema que ele tinha com dinheiro. Mas quem abriu a caixa preta foi Zaqueu. Então essa é a mensagem. Rafael, muito obrigado, Rafael, da sua vinda aí. Valeu, Chico. Valeu. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu! Valeu, galera.